Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Passaram bem a semana? Muito bom a gente se reencontrar aqui por mais um domingo, amém? Antes da reflexão, vamos fazer uma breve oração para Deus preparar mais ainda o nosso coração para que essa semente da palavra seja semeada. Os louvores já foram uma bênção, estamos abençoados, mas vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes de nos encontrarmos aqui nesta casa de oração, felizes de olhar um para com os outros e enxergar a Tua graça, a Tua presença e ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, nos ajuda nesse momento de reflexão na Sua palavra, que Teu Espírito Santo nos faça lembrar dos ensinamentos, das verdades contidas em Jesus Cristo, na Sua palavra, no Seu Evangelho. Em nome de Jesus, o nosso coração seja terra boa, ao qual a Tua palavra é semeada e frutifica muitas vezes. Queremos Te agradecer, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A proposta no mês de maio e mês de junho é falar sobre comunhão, né? E a cada domingo Deus tem acrescentado um pouco mais de entendimento, de conhecimento sobre o viver em comunhão, né? Comunhão não é uma teoria, né? Comunhão é uma vivência. E eu quero ler o texto que está em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. E a partir daí nós vamos falar um pouco mais sobre comunhão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. E nós vamos falar um pouco mais sobre comunhão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou repetir só o versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A ideia dessa reflexão é falar um pouco a respeito das dimensões e experiências do amor. Lendo esse texto, me dá a impressão que nós estamos vivendo em um cenário religioso que exige de nós, ou que se tem a necessidade de reaprender sobre Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus. Me parece que a ênfase de alguns movimentos religiosos e de alguns movimentos evangélicos, me parece que a ênfase é a busca pelo poder, ou pela a estatização da fé, ou algo do tipo, algo semelhante. Sobre o estatizar a fé, ou usar a fé como instrumento de poder, eu quero reproduzir as palavras do pastor Henrique Vieira. E ele diz assim: a igreja não deveria ter um projeto de poder,
mas de serviço. Jesus, no Evangelho de João, ele reúne os seus discípulos e coloca uma bacia, né? E começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos começam a falar assim: não, Senhor, que negócio é esse? O Senhor lavando nossos pés aqui, para com isso, deixa disso. Aí Jesus falou: não, eu quero ensinar um negócio para vocês, que o Pai me enviou para servir. E se vocês me seguem, vocês devem servir também. Então eu estou fazendo isso porque eu estou aqui para servir vocês. Aí tem a ocasião, né, que Pedro fala: então, Senhor, já que é assim, lava o meu corpo todo, né? Exagerado, lava o meu corpo todo, Jesus, para me dar um banho aqui. Sabe lá, você já começou a tirar as túnicas, né, do jeito que ele era. E Jesus disse: olha, aquele que me segue, ele veio para servir. Então a igreja não deveria ter um projeto de poder, mas um projeto de servir. Servir o que precisa, o que necessita de algo. A igreja não deveria querer ocupar o Estado ou nação, mas ter um testemunho generoso da presença de Cristo no mundo. A igreja não deveria querer impor uma doutrina, mas compartilhar uma experiência de amor. A igreja, e você vai entender ao decorrer da reflexão tudo isso que eu estou falando, a igreja não deveria se associar ao uso das armas, mas deveria promover a paz. A igreja não deveria enriquecer os seus líderes, como é em alguns casos, no cenário do Brasil e do mundo, mas socorrer os pobres e denunciar o acúmulo de riquezas. A igreja não deveria achar que tem um monopólio sobre Deus, mas dar sinais de que Deus age nela. A igreja não deveria, e ele continua dizendo: sou discípulo de Cristo, mas não pretendo dominar Deus na minha experiência, ou limitar Deus à minha experiência religiosa. Sou discípulo de Cristo e não me identifico com alguns segmentos amantes do poder e de vocação autoritária. Sou discípulo de Cristo e sei que tem muitos irmãos e irmãs evangélicos ou cristãos ou discípulos de Cristo que não querem um projeto de poder, mas só querem viver com humildade diante de Deus, amando como se não houvesse amanhã. Palavras do pastor Henrique Vieira a respeito da igreja, ou do que poderia, ou deveria, ou a sugestão que ele dá da igreja quando se fala de se estatizar a fé ou usar a fé como instrumento de poder. Então, diante desse cenário, eu leio esse texto que Jesus fala que o mandamento que Ele nos dá é amar uns aos outros como Ele nos amou, e que quando amamos uns aos outros, é dessa forma que as pessoas vão identificar cada pessoa, cada um de nós, como discípulos de Cristo. Porque Ele disse: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. Nisso o quê? Usando a fé como instrumento de poder? Não.
estatizando a fé, tornando a fé um estado, uma religião oficial. Não! Nisso conhecerão que todos nisso todos conhecerão que são meus discípulos. Nisso que se amardes uns aos outros. As dimensões do amor e as experiências do amor. Então, tendo dito isso, eu vejo que existe em nós uma necessidade de reaprender sobre os ensinamentos de Cristo, tendo como lente ou como colírio para os nossos olhos o amor com que Cristo nos amou. Reaprender por quê? Porque o sinal que identifica um discípulo de Cristo é o amor uns aos outros. Reaprender por quê? O sinal que diz ao mundo que estamos em Cristo é o amor uns aos outros. A linguagem que faz o mundo entender que nós estamos em Cristo é a linguagem do amor. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Essa é a linguagem que o mundo compreende que estamos em Cristo. A linguagem do amor. Este é o sinal. A luz que ilumina as trevas é o amor uns aos outros. O sal que salga o mundo é o amor uns aos outros. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então que vocês iluminem o mundo e salgue este mundo amando uns aos outros. Eu vou dar um exemplo, irmãos, que aconteceu comigo esses dias. Para mim foi uma experiência de amor, que foi a minha mudança de residência. Mudança, irmãos, a misericórdia. Eu fiquei um ano decidindo se eu ia mudar ou não, por causa do trabalho que ia ter para mudar de casa. Fiquei um ano pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Patrícia já estava até nervosa comigo, né? E eu resisti até o último dia e mudei. E alguns irmãos, amigos, também amigos, né? Irmãos, amigos, tudo misturado, né? Foram lá me ajudar. E no dia tinha um outro rapaz fazendo a mudança, né? E ele estava sozinho lá carregando um monte de coisa lá. Era pouca coisa comparado com o que eu tinha, mas ele estava lá carregando algumas coisas sozinho, coisas pesadas. Aí eu passei do lado, falei, nós estávamos em quase 10, acho que 9 ou 10 pessoas, né? Eu passei do lado, ei, você não quer ajuda não? Aí já veio um, já veio o outro, e começou a carregar a minha mudança e a mudança do outro rapaz lá do prédio. E já resolvemos ali rapidinho o problema dele. E fizemos a mudança em tempo recorde, irmãos. Nunca mudei tão rápido como mudei dessa vez, né? Uma bênção. Aí no dia seguinte, apartamento, né, que eu fui, e tem aquele gás encanado, né? Então tem que ligar para com gás, para instalar. Fiquei 4 dias sem gás, comendo marmitex, né? Mas no domingo, eu tinha que pintar a casa que eu tinha deixado, né? E o dinheiro está curto, você tem que pôr a mão na massa, não tem como, né? Fui, comprei a tinta, fiz lá a compra para poder pintar. E um familiar meu foi lá me ajudar, passou o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite lá, né? E esse dia também foi marcante no sentido de que, como eu estava sem gás, né? Eu comi marmitex, e a Patrícia lá em casa, no meio da sacolaiada lá das caixas, dava nem para entrar em casa direito. Aí um irmão se prontificou em levar o almoço para mim e para esse meu parente. E estava chovendo, né? No dia, domingo passado estava chovendo. E esse irmão foi e levou lá. Aí quando ele mandou o WhatsApp para mim, vou levar o almoço para você. Eu falei, então, eu ainda fui folgado, né? Falei, traz um pouco mais,
porque eu não estou sozinho, tem gente aqui comigo me ajudando, então traz para mim e traz para o meu familiar, né, que está aqui comigo. E encheu lá 2 tapoer, lá 2 potinhos de sorvete cheio de macarronada lá, ó, uma beleza, ainda com queijo ralado. Aí olha só, esse meu parente falou assim, eu falei assim, daqui a pouco o meu amigo vai trazer comida para nós. Ele falou assim, como assim? Eu falei, um amigo meu vai trazer comida para nós, não esquenta não, né? Vamos almoçar aqui mesmo no meio da bagunça, no meio das tintas, nós vamos almoçar tudo aqui. Olha o que ele falou. Ele falou assim, esse é um amigo de verdade. Eu falei, meu amigo, né? Aí passou um tempo lá e chegou a comida. Eu acho que ele não estava acreditando, né, que ia chegar a comida, que nós ia ter que correr atrás da marmita, domingo, na chuva. Aí chegou a comida quentinha, tudo lá embaladinho, bonitinho. Aí esse meu familiar de novo falou, esse é teu amigo de verdade. Eu falei, você não viu ontem lá? Tinha quase 10 pessoas, falei para esse familiar, tinha quase 10 pessoas lá ajudando, é tudo amigo, tudo do mesmo balaio, tudo do mesmo grupo, tudo amigo. Ele falou, esse é teu amigo de verdade. Nisso conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Pode ser que eu estou sendo muito crente em falar isso, mas foi uma mudança evangelística. Abençoamos o outro que estava mudando, eu fui abençoado na mudança, e no dia seguinte o outro irmão, esse meu parente, foi abençoado com o alimento. E você vê, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor, irmãos, não tem religião. Mas se tivesse, ou melhor, Deus, Ele não tem religião, né? Mas se tivesse, a religião de Deus seria o amor. Deus não tem religião. A gente tem uma dificuldade, que é uma herança, pelo menos no meu ponto de vista, que é uma herança do processo de colonização do país. 500 anos atrás vieram os portugueses, com eles vieram os padres e vieram toda aquela religião e colonizou o Brasil nesse formato, né? E nós não conseguimos enxergar Deus sem ligá-lo a uma religião. Se para muitas pessoas, se tirar toda essa estrutura e todo este aparato, acabou Deus para elas. Para algumas pessoas, se tirar toda essa estrutura, seja de qualquer religião, estou falando, tirar toda a estrutura, todo o aparato, elas não conseguem enxergar Deus. Foi por isso que no deserto, lá em Êxodo, capítulo 20, se não me engano, 19, 20, fizeram um bezerro de ouro. Moisés se ausenta durante 40 dias e 40 noites. Fica um espaço, uma lacuna, sem ter ninguém que falasse de Deus, ou que ninguém que pronunciasse Deus. O povo fala, aquele que é o profeta, o libertador não está entre nós, então o que? Como vamos nos comunicar com Deus? Aí surge um lá no meio e fala, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos criar uma estrutura, um aparato, para a gente se sentir confortável com aquilo, e Deus está no meio de nós. E derreteram o bezerro de ouro, e adoraram, e fizeram lá um monte de coisa que não deveria ter feito. Aí 40 dias, 40 noites depois de Moisés desceu no monte, opa, tem um barulho estranho lá embaixo, e não é barulho de coisa boa não, e chega lá, está tendo orgia, está tendo um monte de coisa em volta do bezerro, um monte de coisa. Então algumas pessoas não conseguem enxergar Deus sem esses aparatos, sem a estrutura.
com que nós conhecemos e herdamos por tradição. Porque por tradição, entre aspas, quase todo mundo nasce com alguma religião, certo ou errado? No Brasil, pelo menos, que é onde eu moro e conheço, quase todo mundo, por tradição, nasce já tendo alguma religião, seja ela qual for. Mas se tirasse a estrutura, é como se um vazio viesse dentro da alma da pessoa e ela se perdesse naquele vazio. Deus não tem religião, e se tivesse, seria o amor, porque só o amor pode preencher o vazio de dentro de cada ser humano. Então Deus não tem religião. E se tivesse, eu acho que seria o amor. Porque Tiago, quando fala da relação fé e obras, e fala da religião, o apóstolo Tiago, ele fala assim, Tiago 1,27: a religião, ele usa esse termo, pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando o Tiago fala da relação fé e obras, de que se você tem fé, você tem que demonstrar pelas obras, e se você faz as obras, você está demonstrando que tem fé. E quando fala da religião pura, ele começa a falar da língua desenfreada, que é como que guia um navio, que como uma labareda de fogo consome toda uma floresta. Ele fala de que se tem uma religião que Deus está e que é pura e imaculada, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, é o amor, é as relações e experiências de amor. Tem uma frase de um pastor, e ele compila o entendimento dessa forma, Caio Fábio: Deus é amor, e amor é o que todo ser humano quer. Certo? Todo mundo quer ser amado. Amém? Portanto, se alguém quer amor, tal pessoa quer Deus, ainda que ela não saiba. Deus é amor, e amor é o que todo ser humano quer. Portanto, se alguém quer amor, tal pessoa quer Deus, ainda que ela não saiba. Deus não tem religião, mas se tivesse, seria o amor, porque Deus é amor. Eu completo dizendo que Deus é amor, e se tal pessoa ama, esta pessoa anda com Deus, ainda que não esteja ligada a nenhuma religião. Deus é amor, e se tal pessoa ama, esta pessoa anda com Deus, ainda que não esteja ligada a nenhuma religião. Porque o amor, irmãos, ele cobre a multidão de pecados. Foi o exemplo dado por Jesus na cruz. As suas últimas palavras, dentre elas, está escrito assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor cobre multidão de pecados. Jesus estava sendo crucificado por aqueles que deveriam recebê-lo como Messias. Jesus estava sendo crucificado por aqueles que deveriam recebê-lo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus estava sendo crucificado por aqueles que estavam esperando a promessa do Messias há séculos. Esses estavam crucificando, e Jesus fala: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O meu sangue aqui está cobrindo essa multidão de pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então Deus, ele não tem religião, mas se tivesse, é o amor. As dimensões do amor e as experiências de amor. O
o amor não tem dimensão no sentido de que compõe uma extensão, ou seja, altura, largura, profundidade ou espessura. O amor não tem isso. Altura, largura, profundidade ou espessura. O amor não tem dimensão, não dá para mensurar ou quantificar através de números ou da matemática. Chegaram até Jesus um dia os discípulos e perguntaram assim: Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Olha, os discípulos querendo dimensionar, colocar o tamanho, a largura, a extensão do amor. Eu devo perdoar eles 7 vezes 7, Jesus? Que é 49? Jesus fala: não, rapaz, pode engatar a quinta marcha aí e ir longe. Vocês vão perdoar 70 vezes 7. 490 vezes. Se teu irmão pecar contra ti num dia, você vai perdoar. Não que ele estava dando assim, falando: olha, se pegar 491, aí você pode chutar o pau da barraca e estroçar ele no meio. Não. Jesus estava falando: olha, não tem medida, não tem tamanho. Mais para frente, ou um pouco antes dessa ocasião, Jesus fala da parábola do credor incompassível. Tinha um servo, devia uma quantia enorme para o rei, uma quantia que, se aquele servo trabalhasse a vida toda e mais um pouco, não conseguiria pagar a sua dívida para o rei. E o servo se prostra diante do rei e fala: rei, me perdoa, eu não consigo pagar, não tem como eu pagar essa dívida. E o rei fala: servo, o rei se compadece, olha, tem compaixão, tem misericórdia. O rei fala: servo, está perdoada a sua dívida. E aquele servo sai na maravilha, maravilhado, fui perdoado pelo rei. Mas uns dias depois, aquele servo se depara com um companheiro dele que devia uma certa quantia, que comparada à dívida que ele tinha com o rei, não era nada. Mas aquele servo, ao se deparar com aquele companheiro que lhe devia algo, disse: não, você vai ter que me pagar. E se você não me pagar, eu vou levar você preso, vou levar você por juízes, vou levar você diante das autoridades, até que você me pague. E alguns dos serviçais do rei estavam ali, foi lá no ouvido do rei e falou: rei, está vendo aquele servo lá, que você perdoou uma quantia que, se ele trabalhasse a vida dele toda e mais um pouco, ele não conseguiria pagar? Está querendo prender um companheiro que lhe deve migalhas. Aí o rei chama aquele servo e joga ele na prisão, e os atormentadores judiam dele lá. Essa parábola diz o quê? Nós, servos, fomos perdoados pelo Rei Jesus, que, embora eu vivesse toda uma vida reta diante de Deus, embora eu fizesse tudo o que eu pudesse fazer em benefícios aos pobres, embora eu tivesse uma fé de transportar as montanhas, não seria suficiente para pagar a dívida do meu pecado diante dele. E ele me perdoou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Quer dizer que esse perdão que eu recebi, que não tem limite, que não tem tamanho, que não tem altura, que não tem profundidade, que não tem medida que se possa medir, que não tem expressão matemática que possa dimensionar. Esse amor com que eu recebi e fui perdoado é o amor que eu tenho que expressar com aquele que me ofende. Então o amor não tem dimensão. Nós sempre queremos quantificar ou dar limites
as nossas expressões de amor. E isso é do ser humano, né? É tipo assim, a gente faz uma bondade, né? Uma caridade, algo do tipo, aí a gente já pensa assim, já fiz a do dia hoje. Não é assim mais ou menos? A gente pensa, né? Fala que não. A gente faz uma bondade, uma caridade, aí vem aquela coisa na consciência assim, e você fala, já fiz a do dia hoje, já posso deitar no travesseiro tranquilo. Nós estamos querendo sempre dimensionar ou limitar nossas experiências de amor. Porém, quando o assunto é amor, não há dimensão, não há medida que se possa usar, não há cálculos matemáticos que se possa escrever. O amor não pode ser quantificado, e por isso o amor, ele não cabe dentro dos nossos padrões de moralidade. O amor segundo Jesus, de certa forma, ele passa a ser imoral, no sentido de nos contrariar. Como assim? No Sermão do Monte, Jesus ele fala assim, olha, se quando você trouxer a tua oferta lá no altar, e você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilie com ele antes que ele faça coisa pior contra você. Isso é estranho, porque quem tem algo contra mim, quem tem algo contra não sou eu, certo? É a pessoa que tem algo contra mim. Então nesse caso eu não sou o ofensor, eu sou o ofendido. E Jesus fala, se você é o ofendido, chega lá no teu ofensor e se reconcilia com ele. O amor segundo Jesus, ele não cabe dentro do nosso padrão de moralidade. Ele nos contraria, ele nos contradiz, falando, não estou perguntando se você é o ofendido ou ofensor. Se alguém tem algo contra você, vai lá e tenta se reconciliar. Não tem a medida, não tem o tamanho. Por isso Jesus, irmãos, comia com os publicanos. Por isso Jesus recebia os presentes das prostitutas, que vinha enxugar os seus pés lá com lágrimas e com óleo. Porque é Cristo que veio para se reconciliar com os pecadores, nos mostrando um melhor caminho, que é o caminho do amor. E nós começamos a entender, e eu quero falar para vocês, o amor, ele vem antes da lei. O amor, ele vem antes da lei. Por isso o amor não falha. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, alguma coisa assim. O amor não falha, porque o amor vem antes da lei. A lei sem o amor vira legalismo religioso. A lei sem o amor é o eu que as pessoas veem, não é o eu que realmente eu sou. A lei sem o amor cria máscaras, cria uma fachada. É o puritano, é o santarrão. A lei sem amor se transforma nisso, se fecha, se bloqueia. Por isso o amor, ele vem antes da lei. A lei, irmão, só existe por uma causa, por causa da dureza do coração do ser humano. A lei só existe por causa disso, por causa da dureza do nosso coração. Só por causa disso. A lei vem na tentativa de mostrar um caminho melhor,
mais seguro e de domar a selvageria do ser humano. Porque todos nós, irmãos, e por mais que bom que sejamos, né, por mais legais, joinha que nós somos, dentro de nós existe um lado sombrio, no sentido do pecado. Foi o que Jesus disse: não é o que sai da boca que contamina o homem, ou não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração, e o coração está cheio de pensamento mau, cheio de ideia ruim. Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus decide mandar o dilúvio, Deus fala: olha, eu vou retirar o meu espírito dos homens, porque o seu pecado se multiplica, o seu pensamento é mau continuamente. Então a lei veio na tentativa de domar essa selvageria que basta um estralo para que qualquer um de nós vire a chavinha e mostre algo não tão bom àqueles que estão ao nosso redor. Então a lei vem nesse sentido. Só que a lei sem o amor, a lei falha. Porque a lei, ela começa a tratar mais o exterior. Agora o amor não. O amor, o negócio é lá por dentro. O amor é lá por dentro, é no coração, é da alma, é o novo nascimento, é a dimensão do Espírito vindo em nós, é a mente de Cristo vindo em nós. Por isso, a lei sem o amor vira o legalismo, uma fachada, uma máscara. Mas é impossível alguém que ama não seguir as leis e os mandamentos de Cristo. É impossível alguém que ama não seguir os passos de Jesus. É impossível alguém que ama não guardar os mandamentos de Cristo. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então assim, a lei sem o amor não serve de nada, mas é impossível quem ama não guardar os mandamentos de Deus. Você ama? Então dificilmente você vai mentir. Você ama? Então dificilmente você vai adulterar. Você ama? Então dificilmente você vai roubar. Você ama? Então dificilmente você vai maltratar o seu pai ou sua mãe, que não são os 10 mandamentos. Você ama? Então dificilmente você vai dizer o nome do Senhor em vão, vai profanar o Evangelho de Cristo. Então é impossível alguém que ama não guardar os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Mas a lei sem amor é só a fachada, é só o casco, sem nenhum conteúdo dentro. Para terminar, e isso é perceptível, a ausência do amor fará com que nos últimos dias venhamos ter dias trabalhosos. Segundo Timóteo capítulo 3, o versículo 1 ao 5, diz assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Como assim? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência da lei, mas negando a eficácia dela. A ausência do amor vai fazer com que os nossos últimos dias, ou os últimos dias, sejam dias trabalhosos. A ausência do amor. Então, para terminar, a minha oração, a minha expectativa, o meu desejo, que eu acredito que seja de todos nós, é que sempre venhamos a escolher o melhor caminho, o caminho que nos conduz a experiências de amor, tendo em mente que através disso, amando uns aos outros, que todos conhecerão que Cristo está em nós, que somos discípulos de Cristo. Completando com João, 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, olha só, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Esse é o nosso desejo aqui no mês de maio, no mês de junho, ao falar de comunhão, que venhamos amar uns aos outros e que nisso todos conhecerão que somos discípulos de Jesus na terra. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus.